Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes e boa noite para os internautas que estão nos ouvindo através dos meios de comunicações, né? E agradecendo a presença de todos vocês, que a nossa casa é simples, mas é tão acolhedora que desde o portão de entrada a gente já vai recebendo os abraços, né? E esses abraços nos fortalecem, nos amparam e nos dá a sustentação para seguirmos em frente, para nos unirmos em Deus aqui conosco, porque só assim, através do abraço, um abraço sincero, você não imaginar que é uma aproxima mais de Deus, porque a gente sente aquela energia. Quando é um abraço com amor da pessoa ou que sempre quer chegar e sente um pouco de espiritualidade mais perto de nós. E que nós temos só que agradecer cada ação e através dessa aproximação sentir a energia que tem nos sustentado, que tem nos ajudado nesse momento em que podemos nos fechar os olhos, pedir a mão amiga de Jesus para que possa Ele estar do nosso lado, observando todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores e distribuindo um bálsamo que possamos nos sentir confortados, fortalecidos, que nos faz com que nós esquecemos durante todo o tempo que estamos aqui das nossas tribulações que vivemos até esse presente momento, porque Jesus amigo, o momento mais importante para nós é este, em que estamos unidos e podemos vencer as dificuldades e aqui estarmos e pedindo não somente a nós, mas a todos os nossos familiares, pedindo em favor daqueles nossos irmãos desencarnados também, que nos acompanham, que têm nos observado, que eles recebam toda essa energia, todo esse amor, e principalmente aqueles que se encontram doentes, desequilibrados, aqueles que se encontram raivosos, e a paz de Jesus possa estar conosco agora e sempre, que assim seja. E nós temos hoje a nossa irmã Daniela, que é com um abraço que eu... Muito obrigada, viu? E ela vai passar, né? Tá bom. Não, dá pra ficar. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É muito gratificante poder estar aqui mais uma vez. Agradeço a casa pelo convite.
e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema paciência, né? Algo que eu acho que a gente precisa ter muito nas nossas vidas, né? Na verdade, ser pacientes, né? Porque a gente vai ver ao longo da nossa palestra que a paciência não é todos nós que temos, né? Existem aquelas pessoas que vêm nessa encarnação com a paciência, outras não. Por isso que quando a gente diz perder a paciência é um ditado errado. A gente não perde o que a gente já não tem, né? Então o que nós precisamos é pelo menos tentar ser pacientes, tá? Então ao longo da nossa palestra vocês vão ver que eu coloquei algumas explicações sobre o que é paciência. Na visão espírita, na visão de um psicólogo, na visão do catolicismo, né? Para a gente chegar no fim e ter alguns pilares de como praticar a nossa paciência, tá? Então vamos lá. Uma imagenzinha, né? Da verdadeira paciência, esperar esse tempo passar. Entendendo-se a paciência, a maneira da ciência da paz. Não procures a paz à distância, de vez que ela reside em ti mesmo. Essa é uma frase de Emmanuel, né? Às vezes nós procuramos a nossa paz, a nossa paciência em outros lugares, né? Em outras pessoas, enquanto ela se encontra dentro de nós mesmos, né? Se a gente não tiver essa paz, essa paciência dentro de nós, nós não vamos encontrar no outro. Isso precisa ser algo muito íntimo nosso, tá? E eu também só vou conseguir ajudar o outro se eu estiver com essa paz dentro de mim. Então, o significado de paciência no Evangelho, na Bíblia, vamos se dizer assim, tá bom? Então, em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em Lucas, é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Em Tiago, eis o homem em que suporta com paciência as suas provações, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Em Mateus, novamente, em outro capítulo, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A gente diz muito isso, né? O dia de amanhã a Deus pertence, né? Nós ansiosos aí, a gente sempre se preocupa com o dia de amanhã, né? Com o futuro, como vai ser, as coisas que eu tenho que fazer amanhã, né? Essa preocupação não deve existir com a gente. Não vou dizer não deve existir, porque é inevitável a gente se preocupar. Mas assim, não precisa ser aquele exagero, né? Porque o amanhã a Deus pertence, não cabe a mim. Eu posso até programar todo o meu dia de amanhã. E às vezes nada do que eu programei vai acontecer, né? Porque não pertence a mim, pertence a Deus o meu dia de amanhã. Já no Evangelho do Segundo Espiritismo. Sedes pacientes. A paciência também é uma caridade que deveis praticar. A lei da caridade é ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nós, porém, à prova a nossa paciência. O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no Evangelho, ele já nos mostra para nós que a nossa paciência, ela também é a caridade, né? Ser paciente também é uma caridade, né? Ser paciente com as pessoas que convivem comigo, ser paciente com as pessoas que estão mais próximos, ser paciente com os defeitos das pessoas que eu convivo, também é uma caridade. E é a caridade mais difícil que a gente encontra, né? Fazer a caridade de ir lá e dar alguma coisa para alguém, né? De levar... É simples, é fácil, né? O difícil é aquela caridade que eu preciso ter no dia a dia, de entender o limite do outro e aceitar e ter paciência, né? De entender o erro do outro e aceitar e ter paciência. Essa é a caridade mais difícil, mas que nós estamos precisando muito. Então,
Então vamos para a definição de paciência. Na verdade, de paciente primeiro, tá? Ser paciente é quem tem paciência, é uma virtude, é uma pessoa serena, conformado, que sabe esperar, calmo, que persiste na realização de um trabalho, é perseverante, feito com paciência. É aquela pessoa que tem uma aceitação, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das coisas difíceis, né? Mesmo diante de um trabalho difícil, eu vou perseverar, eu vou continuar, eu vou tentar, né? É difícil ser assim? Difícil, né? Mas precisamos. E tem muita gente que tá? Mas isso é ser paciente, isso não é ter paciência. Já a paciência é uma qualidade de vida de quem é paciente. Virtude que consiste em suportar dissabores e infelicidades. É uma resignação. Capacidade de persistir numa atividade difícil, perseverança. Calma para esperar o que tarda. Calma para esperar o que às vezes vai demorar muito para acontecer. Como é difícil a gente conseguir fazer isso, né? Agora nós vamos entender o que é paciência na visão de uma psicóloga forense, tá? É a capacidade de se manter equilibrado emocionalmente, de não perder a calma ao longo do tempo. Capacidade de suportar dificuldades, saber esperar para alcançar o que quer. De saber ouvir com calma, saber libertar-se da ansiedade, né? Não é tão diferente do que nós vimos na visão do Evangelho e também na visão do Espiritismo, né? Mas é difícil de cumprir. Vejamos também, por pertinente ao tema, a definição do que é impaciência. Então, a gente viu o que é paciência, agora nós vamos entender o que é a impaciência. Impaciência, qualidade, estado ou condição de impaciente. Falta de paciência. Incapacidade para sofrer sem se desesperar ou para suportar algo molesto ou incômodo. E resignação. Pressa em atingir algum objetivo. Sofreguidão. Estado de preocupação, desassossego que impede o repouso, intranquilidade. Estado de irritação, aborrecimento, irritabilidade, né? Isso é a definição de ser impaciente. Aquela pessoa que quer tudo ao seu tempo, no seu momento, que não consegue respeitar o limite do outro, a decisão do outro, o jeito do outro, né? Que acha que somente as coisas que ele está fazendo é o que está correto, né? Que o que o outro faz não está bom, que precisa ser daquela maneira, né? A pessoa que é assim também não tem culpa, não é isso. Mas a pessoa não consegue ser diferente, né? Ela não consegue deixar que o outro faça, ela precisa sempre ela estar fazendo para sentir que aquilo está correto. Senão, não consegue. E sofre, né, gente? A pessoa que ela não é paciente tem um sofrimento muito grande, né? Porque ela não consegue realizar muitas vezes as suas coisas, né? Como a gente diz aí no ditado popular, acaba metendo o pé pelas mãos, né? Abandona um trabalho, abandona um estudo, né? Pela impaciência que ela tem. Ampliando nossos horizontes. A paciência, essa é uma qualidade que nos ensina a suportar com calma todos os nossos aborrecimentos. Não consiste em apagar em nós qualquer sensação, em nos tornar indiferentes, inertes, mas sim em procurar, além dos horizontes do presente, as consolações que nos fazem considerar fúteis e secundárias as tribulações da vida material. Isso é muito importante, né? Não é porque a gente é uma pessoa paciente que a gente não vai ter os nossos sentimentos. A gente tem sim, né? A gente vai sentir raiva da mesma maneira, a gente vai ficar nervoso da mesma maneira, né? Os problemas vão estar ali da mesma forma, mas quando a gente aprende a ser mais paciente, a gente lida com essas coisas de uma maneira diferente. E até os problemas se resolvem mais fáceis, né? Porque eu consigo pensar melhor, porque eu consigo ter mais discernimento do que quando eu ajo, né, numa ansiedade, quando eu ajo sem pensar, sem raciocinar sobre aquela situação.
A paciência conduz à benevolência. Como espelhos, as almas nos desenvolvem o reflexo dos sentimentos que nos inspiram. A simpatia atrai simpatia e a indiferença engendra o amargor. Realmente isso, né? Se eu trato uma pessoa com grosseria, eu vou receber a mesma coisa, né? Se eu trato uma pessoa com paciência, com carinho, com humildade, eu também vou ser tratado daquela maneira. A visão de paciência por Emmanuel. O que é paciência e como adquiri-la? A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma, que realizou o amor em si mesma, para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torna indispensável, né? Então, a verdadeira paciência é quando eu entendo o que realmente é o amor. E que todos somos irmãos e todos temos os nossos defeitos, as nossas qualidades, coisas que eu sou bons, coisas que eu sou ruim, né? E aprendemos a respeitar e conviver com isso. Na verdade, a paciência, ela vem de dentro de nós, né, gente? Não é fora. Em O Consolador, temos que a paciência e como adquiri-la, né? Em outra visão, aí do nosso amigo Chico Xavier e Emmanuel. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos. Então, não adianta eu cobrar do outro o que eu não tenho. E pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes de sua vida. O adágio popular considera que o hábito faz segundo a natureza. E nós devemos aprender que a disciplina antecede da espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato de sua redenção. Ter paciência e ser paciente. Levando-se em consideração que, por lógica, a gente só perde o que tem, então jamais alguém diga, perdi a paciência. Né? Se eu não tenho paciência, eu não perdi. Eu não posso perder alguma coisa que eu já não tenho, tá? A carinha dele ali. E quanto a gente fala isso, né? Nossa, perdi a paciência com o fulano, perdi a paciência com aquilo. Não, você não tem paciência, você não perdeu a paciência. O autor espiritual, Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo, 1878 a 1966, na obra Em Torno do Mestre, diz o seguinte: é muito comum ouvirmos esta exclamação, perdi a paciência. Como sabem, porém, que perderam a paciência? Porque quando precisaram daquela virtude para se manterem calmos e serenos, não a encontraram consigo e por isso exasperaram-se, praticaram desatinos, proferiram impropérios e blasfemias? Só pelo fato de não encontrarem em seu patrimônio moral aquela virtude, alegam logo que perderam. Como poderiam, porém, perder algo que não possuíam? Será melhor que os homens se convençam de que eles não têm paciência, que ainda não alcançaram essa preciosa qualidade. Do que dizer do mestre insigne é que nos assegura a posse de nós mesmos. Pela paciência, possuíres as vossas almas, e não pode haver maior conquista que a conquista própria. Isso está, né, Vinícius, é um livro em torno dos mestres. A diferença entre ter paciência e ser paciente está no fato de que esta é uma qualidade, enquanto aquela é uma virtude a ser conquistada, que provavelmente exigiria muito trabalho e muito esforço durante um tempo mais ou menos longo, variando de uma pessoa para outra, né? Então, ser paciente, ter paciência, exige muito de nós.
e a gente não conquista isso com facilidade e com rapidez. É um trabalho de formiguinha, né? É no nosso dia a dia, nas coisas mínimas, né? Nas coisas às vezes mais bobas que a gente acaba não tendo paciência, né? É assim que a gente vai conquistar essa virtude. Reflexão. Para cada um de nós, em particular, a virtude da paciência está como? Vamos pensar individual de cada um de nós. Em construção, né? Eu estou construindo essa virtude em mim, ou em reforma, né? Eu nunca fui paciente, eu não tenho paciência, então eu estou nessa encarnação para construir essa virtude em mim, ou eu tenho e por algum motivo eu me perdi no meio do caminho, pelos acontecimentos da nossa vida, e eu estou em uma reforma, né? É algo muito individual nosso que nós precisamos pensar, né? Como estamos? Situações corriqueiras do nosso dia a dia em que ainda se evidencia o quanto somos ou não pacientes. Estamos na escola da vida para desenvolver as virtudes, e se a gente não identificar essas situações, não vamos aprender. Se a gente não prestar atenção nos nossos atos do dia a dia, não vamos evoluir, não vamos aprender. Porque às vezes a gente deixa de ser paciente com uma pessoa no momento talvez que ela mais precisava. Naquele momento que às vezes ela mais necessitava, por algum motivo particular dela, por alguma situação, é onde a gente deixa de ser menos paciente, né? Às vezes a gente lida com aquela situação do outro como não ser nada, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, você acha que eu vou ficar dando atenção para aquilo que... Mas aquilo é importante para a pessoa. E nós estamos deixando de crescer e evoluir com isso. Agora nós vamos ver alguns passos, né, fundamentais para que a gente conquiste a nossa paciência, tá? O primeiro de tudo, o autoconhecimento, o autodescobrimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem sou. Eu preciso saber do que eu gosto, o que eu quero ser, quem eu quero ser, qual o meu objetivo para essa encarnação, aonde eu quero chegar, né? Realmente o meu autoconhecimento, sem o outro, tá? Sem, mas se eu fizer isso, outro... Não, é meu, é interno meu. Quem sou eu? O que eu quero para mim? O que eu busco para mim, tá? Esse é o primeiro de todos. Não como um processo simples, busca de encontrar esse eu verdadeiro, a partir do que você apresenta na vida, como você reage, como são suas emoções e os pensamentos preponderantes do seu dia a dia. É como você reage com as situações do seu dia a dia. O autoconhecimento perpassa por esses pontos, de onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou, né? O que eu quero, quem sou eu, o que eu busco, quais são os meus objetivos. Eu me perdi para o meio do caminho, né? Tem como eu voltar? Quem realmente sou eu? Porque muitas vezes a gente se perde, né, gente? Porque nós não vivemos sozinhos. Então, os próprios ambientes, né, que convivemos, às vezes faz com que a gente tenha alguma atitude ou alguma mudança que não é da gente. Então, isso acontece com todos nós. Mas eu preciso me afastar, pensar... Poxa, quem sou eu? O que eu busco? Por que eu tive aquela atitude se aquilo não é meu? Eu não costumo fazer aquilo, né? Uma outra coisa que eu penso que acontece muito com a gente, pelo menos comigo acontece, né? Escutar a versão do outro e tomar aquela reação imediata, né? E depois entender que não era tão aquilo para mim ter tomado aquela reação, né? Mas eu não agi por mim, com o meu autoconhecimento, né? Eu fui agir pelo que me disseram. Então, isso também a gente tem que aprender, né? Sempre tem as situações, precisamos ser perseverantes. Buscar também o enriquecimento
desse eu e de que forma eu posso me enriquecer para ser o que eu estou destinado a ser. Segundo exercício, o exercício pessoal. Preciso exercitar essa virtude. Parte prática, vivencial. Se observar o tempo inteiro a si mesmo, envolve também a renúncia. Às vezes eu preciso abandonar muitos atos para conseguir fazer isso. Aceitação. Não instaurar um processo de autocobrança, mas compreender que é um processo contínuo de crescimento, me perdoando e me aceitando e buscando me melhorar sempre. Todos nós erramos e vamos continuar errando. Não somos perfeitos, todos nós erramos e vamos continuar errando. Mas além de nós termos a questão de perdoar o outro, nós precisamos se perdoar primeiro. Quarto, vigilância e oração. Conforme nos recomenda Jesus, eu preciso estar o tempo inteiro mentalmente vigilante para assim aproveitar as oportunidades da vida, do amor incondicional. Somos filhos de um Deus e de um Pai que quer a nossa felicidade. Ele não quer a nossa infelicidade, o nosso tormento, a nossa derrota. Isso é vivência direta do amor de Deus para conosco. Se Deus nos ama, eu também preciso me amar, como uma força que nos fortalece e nos faz caminhar. Essa vigilância é tão difícil, né? A gente se manter vigilante o tempo todo, né? Principalmente na correria do nosso dia a dia, né? Outro dia eu fiz uma pergunta assim no nosso grupo de estudo. Entre nós ali, né? Eu falei, gente, a gente estuda, a gente conhece, a gente sabe, a gente procura, mas quem aqui todo dia para fazer uma prece? A gente olhou um para o outro assim e falamos, nenhum de nós, né? Porque muitas vezes a gente não faz. Né? Muitas vezes a gente não faz. Então, manter essa vigilância não é fácil. E aí, gente, eu deixei por último, né, o nosso último exercício, que é o mais fantástico, mas o mais difícil, né, que é o nosso exercício dentro do nosso próprio lar, né? Esse cantinho redentor das almas perdidas, como diz Emmanuel, um instrumento fantástico para exercitar principalmente a paciência, né? Porque realmente é difícil eu praticar a paciência com quem convive comigo, né? Não que com os de fora seja fácil, mas a gente costuma às vezes descontar todas as nossas frustrações dentro de casa. A gente chega exausto do trabalho, estressado com tudo que aconteceu lá, eu vou descontar em quem? Em quem está dentro da minha casa, né? Porque são os mais próximos, são os que a gente convive, né? Mas estamos errados. Eu digo estamos porque eu também faço isso, né? Mas estamos errados, porque o bem mais importante é a nossa família, né? É o lugar que a gente precisa deixar tudo o que aconteceu lá fora e entrar lá dentro bem, né? Para estar com eles bem, né? E não descontar as nossas frustrações lá. E mesmo sendo as nossas famílias, cada um tem o seu jeito de ser. Cada um tem os seus erros, cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu modo de pensar, cada um tem o que acha certo e o que acha errado, né? E devemos ter esse respeito mútuo dentro da nossa família. Eu acho que aquela pessoa não está certa, eu posso e devo falar, mas no momento oportuno, com calma, né? Tentando mostrar para o outro que não é bem daquela maneira, né? E não já explodir, sair brigando, gritar, virar a cara, discutir, né? Isso não vai resolver, não vai trazer um crescimento para a gente, vai trazer muita tristeza, vai trazer afastamento e a gente regride lá atrás no nosso plano espiritual. Até porque a gente sabe que a família que a gente convive hoje não é por acaso, é porque a gente precisa, né? E muitas coisas temos que resgatar. E se a gente não praticar isso, eu volto lá atrás de novo no meu plano espiritual e vou ter que voltar de novo com as mesmas pessoas para cumprir de novo, né?
Então, para a gente finalizar, eu deixo, né, uma frase do nosso querido Chico, que não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Tá? No grito, né, no calor do momento, no nervoso, na agitação, por mais que eu sei que as coisas são muito difíceis, mas a gente não vai conseguir resolver as nossas situações. Nós vamos arrumar mais, nós vamos criar mais problemas, a gente vai criar mais dificuldades, né? Já se a gente conseguir ser paciente nesse momento, eu tenho certeza que a gente vai encontrar o melhor caminho e resolver a nossa situação, seja ela qual for, né? Sempre em vigilância, sempre pedindo discernimento a Deus, sempre com oração, mas vamos tentar resolver as nossas dificuldades com paciência, né? E não num momento de aflição, porque aí a gente age de uma maneira que a gente muitas vezes não queria. É. E é, seu Davi? Quando tem duas pessoas discutindo, uma paciente, já acalma tudo. Exatamente. Agora, se eu chego dando mais situação ainda para aquilo, nossa, né? Mais combustível, né? É exatamente isso. Principalmente na família. Principalmente a gente sabe que é duro. A gente chega quase sem paciência. Chega! Todos nós. Tropicando na paciência quando chega em casa. Mas se você chega e já vai exercitando. Lá em casa o senhor sabe o hábito que eu tenho? Meu marido é bem estressadinho, né? Mas eu já acostumei, né? Então eu deixo ele lá no cantinho dele, no momento dele, né? E aquilo acaba ali. Tem dias que ele vai me contar o que aconteceu, 2, 3 dias depois. Você sabe o porquê que eu tava... aconteceu isso, mas já passou aquela euforia do momento, né? Então eu também consigo dizer mais para ele o que eu penso sobre aquilo, como devo ver. Se eu fosse tentar insistir em falar com ele naquele momento, só ia ter briga. No grupo de trabalho, a pessoa paciente, ela apacenta apacentar as suas ovelhas. Exatamente. Exatamente. Então vamos ser mais pacientes uns com os outros, né? O mundo está precisando disso, gente. Obrigado, era essa a minha mensagem de hoje. Alguém vai encerrar ou vocês querem que eu encerre? Pode ser? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais essa oportunidade bendita no dia de hoje. Que possamos sair daqui de volta para os nossos lares sendo um pouquinho mais paciente, compreendendo as pessoas que convivem com a gente, seja nos nossos lares, no nosso trabalho ou em qualquer contexto social, que saibamos conversar mais do que agredir. Que todos nós possamos voltar para os nossos lares em segurança, e que toda a espiritualidade de luz aqui presente nesse momento possa acompanhar a cada um de nós e permanecer conosco pelo restante dessa semana, sempre nos guiando pelo melhor caminho, pelas melhores decisões. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois sois o reino, o poder, a glória e para sempre. Que assim seja.